Pessoal, aqui é o professor Jardel, aqui é a segunda videoaula para vocês, do sexto ano da Escola Municipal Elixir Mendes. Nós temos o seguinte, pessoal, a história continua, né? Eu já falei na aula passada, no vídeo anterior, dos sistemas de numeração, e agora nós temos aqui um sistema de numeração que a gente mais utiliza, que é o conhecido como sistema de numeração decimal. E a antiga civilização hindu, né, que fez a contribuição desse sistema de numeração. Aqui tem um pouquinho da história, peço que vocês deem uma lida. O matemático Al-Khwarizmi, né? Por isso que veio o nome algarismo, em homenagem ao nome desse matemático, né? Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi, né? Então, é homenagem a ele, o grande matemático árabe que fez essa grande contribuição para a gente utilizar. Por isso que vem a palavra, ele até explica aqui a palavra algarismo, vem justamente do nome dele, né? Al-Khwarizmi, né? Então, é justamente a homenagem a esse grande matemático que fez essa contribuição enorme para a humanidade, ok? Então, nós temos aqui o seguinte, né? A transformação dos números indo-arábicos, né? Aqui tem, por exemplo, no século XII, no século XIII, século XIV, século XV, assim sucessivamente até chegar na atualidade, a representação que nós temos hoje, ó, que é essa daqui, que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia. Percebam que nem sempre foi assim e ele sofreu algumas variações ao longo dos anos, né? E nós temos aqui, por exemplo, a invenção do zero. O zero foi uma invenção importante, né? Como eu falei, o espaço que os babilônicos deixavam para representar, como eu falei na aula passada, por exemplo, nos cravos, quando ele dava um espaço, é que ele estava dizendo que tinha um zero aqui, né? Então, praticamente, os babilônicos foram que inventaram o zero, né? Então, é uma invenção muito interessante, porque o zero ajudou bastante, né? E a palavra decimal vem de uma origem latina, né? Você pode dar uma lida depois nesse conteúdo, eu vou estar mandando todo o material para vocês, tá? Não se preocupem. E nós temos aqui também, né, a sequência dos números naturais indo-arábicos, né? Vamos lá, então, representar o que seria os números naturais. Antes disso, eu vou explicar para vocês uma. Deixa eu só dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto, pessoal, tinha saído sem querer, que eu faço pelo celular a apresentação, que é mais tranquila, tá bom? Então, nós temos aqui, pessoal, o, o conjunto dos naturais. Antes de falar desse conjunto, né, dessa estrutura algébrica, eu vou explicar para vocês essa ideia do que é conjunto. Por exemplo, você sabe que quando nós temos uma reunião de elementos, né, a gente pode chamar essa reunião de elementos, no caso aqui eu fiz esses pontinhos, isso aqui pode ser representado por um conjunto, pode ser chamado de conjunto, né? Só que aqui eu fiz uma reunião de elementos não ordenada, né? Só que quando eu tenho essa reunião de elementos ordenadas, eu vou ter uma estrutura algébrica, e isso aqui é chamado de estrutura algébrica. No caso, nós temos o zero, o 1, o 2, o 3. Perceba que tem uma ordem do menor para o maior, e assim vai crescendo, ó. 4, 5, isso aqui vai para o infinito, ok? Isso aqui não para, tá bom? E a gente representa o símbolo do infinito por essa forma aqui, ó. Um 8 deitado, tá bom? Então, nós temos aqui a estrutura algébrica conhecida como o conjunto dos números naturais. Perceba que eu não coloquei números negativos, como menos 1, menos 2, menos 3 e etc. Eu representei apenas números não negativos, que são 0, 1, 2, 3, até por aí vai. Eu percebo que eu falei a palavra não negativo. Por quê? Porque se eu falasse positivo, eu não incluiria o zero. Quando eu falo positivo, somente esses números do 1 para frente, ok? Quando eu falo não negativos, isso quer dizer que existe o zero aqui, ok? Então, a representação na reta numérica, eu começo a partir do zero, tá? E aqui vai para mais infinito. No caso, zero, e aqui eu tenho 1, 2, 3 e por aí vai, ó, 4. E dentro dessa reta numérica eu posso fazer sequências que elas podem estar crescendo de um determinado valor. Por exemplo, digamos que eu tenho uma sequência que cresça de 5 em 5. Então eu vou ter aqui 5, 5 mais 5 vai dar 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. Eu posso fazer uma representação na reta numérica de uma sequência que cresça de 5 em 5, ok? Então a representação desses números eu posso fazer bem de modos diferentes, tá? E aqui no caso ele fala um pouco sobre a reta numérica, tá bom? Ele fala sobre comparar e ordenar números naturais. Observem que
todo número natural, com exceção do número zero, tem um antecessor, né, no caso. Por exemplo, o antecessor de 1 aqui, nesse exemplo, é zero, né, o que vem antes do número, né? E perceba que a ordem que esses números aparecem é do menor para o maior. Por exemplo, se eu pegar um número aqui que no caso é 7, eu consigo garantir que 7 é maior do que 6, é maior do que 5, é maior do que 4, é maior do que 3, é maior do que 2 e é maior do que 1. Lembre-se que eu falei que era uma estrutura algébrica. Uma estrutura algébrica é um conjunto bem organizado, bem ordenado, que obedece a alguns princípios. Justamente é esse, ó, que é o princípio da boa ordem. Perceba que os números estão ordenados do menor para o maior. Eu estou fazendo esse símbolo aqui, que é justamente um símbolo de ordenação. 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui eu consigo garantir, como esse aqui vai para mais infinito, eu consigo garantir que sempre existirá um número natural maior do que o outro, né? Então você percebe que não tem limite. Essa reta parte do zero e vai para mais infinito, tá bom? Ela não vai ser limitada na parte superior, mas na parte inferior você vê que o zero limita todos os números, né? Então nós temos aqui a questão, uma atividade para vocês fazerem, e aqui eu quero que vocês copiem no caderno e respondam. Essa atividade vai ficar como uma segunda atividade para vocês me entregarem. Lembrando, para entregar no privado a atividade, tá bom? Então, eu não vou muito explicar, porque são questões simples, vocês vão fazer bem rapidinho. O tempo maior é somente para copiar as questões, ok? E aqui também, essa aqui vai ficar para atividade para casa, deixa eu ver, tem que a página, vai ficar a página 25, tá? Essa aqui vocês façam em casa, não precisa entregar, ter pressa para entregar, tá bom? Eu peço que vocês copiem com calma, respondam em casa tudo direitinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like no vídeo se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para apoiar o professor. Tenha um ótimo dia e bom estudo.